Segurança armada em escolas é eficaz? Bruno Alemande, nos dê a sua opinião, por favor. Rapaz, parafraseando o saudoso Miguel Livramento, né, se isso daí não resolve, minha avó é uma bicicleta. Quem de Santa Catarina conhece Miguel Livramento? Ele tinha pérolas esportivas, né? Falava sobre isso. A minha opinião ela é direta. Armamento serve para uma coisa, para ter paz, para evitar com que exista uma assimetria de forças. Aqui eu falo para vocês, os ataques nas escolas acontecem apenas porque o bandido, o maluco, o psicopata, o que seja, quando vai entrar para cometer esse crime, ele sabe que ele tem grande chance de sair vivo. Ele sabe que ele não vai ser alvejado. Então, o ponto que eu tenho para falar é o seguinte: o preconceito contra armas que existe, que inclusive eu tenho um livro aqui do John Lott Jr., que fala sobre isso, né? Inclusive, né, com muito orgulho, autografado ainda pelo próprio John Lott, com uma dedicatória para mim. Né? E fico muito feliz, porque, na verdade, criou-se uma cultura, não só no Brasil, no mundo, de demonização das armas. Isso é muito perigoso. E falo mais para você, Paulo, antes de passar para o Cláudio e para o Briguet. Na frente da sede da ONU em Nova York, tem uma pistola, tem um revólver com cano torcido. Isso mostra muito bem o que essas entidades globalistas querem fazer. Querem pregar uma paz, mas, na verdade, eles querem fazer com que nós sejamos capazes de um plano de governo muito maior. Obrigado, Bruno. Cláudio Caivano. Paulo Souza, eu vou ser bastante sucinto nisso. Eu sou CAC, então se eu não acreditasse no poder que tem essas pecinhas, os meus brinquedinhos, eu não as teria e não seria CAC. Eu costumo me basear numa frase que foi celebrizada aí pelo próprio Bolsonaro. Ele disse essa frase quando alguns ataques aconteciam lá durante o governo dele, né? O que para um homem mal intencionado armado é um homem de bem, também armado e preparado. É só disso que se trata. Exatamente. Muito obrigado, Caivano. Não sei se vocês já assistiram, tem um filme muito bom, é uma trilogia, saiu recentemente o terceiro, chamado O Protetor, em português. Em inglês é The Equalizer. É o Denzel Washington, e ele é justamente, Caivano, esse homem bom armado. Não só armado com armas de fogo, né? Mas ele em si é uma arma, né? Ele conhece estratégias de combate físico e tal. E é um filme, cara, que eu vejo os 3 filmes. É um filme muito satisfatório, cara. São filmes muito satisfatórios, porque você vê criminosos cometendo crimes e alguém simplesmente, independente da força estatal ou não, dando a eles o que eles merecem. Nossa, se você não assistiu essa trilogia, assista. Em inglês é The Equalizer, em português é O Protetor, com Denzel Washington. São 3 filmes, um de 2013, se eu não me engano, 2018, e agora saiu um de 2023, fechando a trilogia, se passa na Itália. É sensacional, super indico. Paulo Briguet, passar a palavra para você, com base em tudo isso que a gente falou. Segurança armada nas escolas é eficaz. O Bruno trouxe uma informação que eu achei bem relevante, falando justamente sobre o fato de que da equalização do poder, da gente ter equilíbrio em quem tem armas, né? A simetria foi o termo que ele usou, né? Trazer simetria para esse assunto. E, de certa forma, a gente viu isso acontecer na própria eleição do Bolsonaro em 2018. Assim que ele foi eleito, já houve uma diminuição. Ficou a sensação é como se fosse uma atmosfera de que agora haveria punição. E já deu uma intimidação, uma certa intimidada nos crimes, e depois os números, né, se comprovaram durante o próprio governo Bolsonaro com a queda nos homicídios, né, Paulo? Paulo, é complicado falar depois do Bruno e do Cláudio, né? Eu me lembrei dos meus tempos de DCE. Quando eu era do DCE, aí você tinha na Assembleia, assim, quando os caras falavam que você queria falar,
você chegava na sua mesa e falava, eu já fui contemplado pelos companheiros anteriores. Então, eu já fui contemplado pelos companheiros anteriores. Tá? O Bruno e o Cláudio disseram tudo. Eu só vou acrescentar uma historinha. Eu sou cronista, então eu gosto de acrescentar uma pequena historinha. Existem na verdade, uma parábola, né? Existem 3 tipos de pessoas. As ovelhas, os lobos e os pastores. Os lobos odeiam os pastores. Eles precisam acabar com os pastores. Precisam acabar com a raça dos pastores. Eles precisam denunciar os dentes afiados dos pastores, que ameaçam, colocam em risco a vida dos lobos. Você está entendendo? Então, para que os lobos possam se alimentar adequadamente das ovelhas, é necessário eliminar os pastores. E é isso que esse governo está fazendo, que faz em todos os momentos. Está fazendo aí com desarmamento, a gente vai falar sobre isso ainda hoje. É óbvio que a presença de guardas, pessoas armadas no ambiente escolar, aumenta a segurança. Você veja no caso dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, onde é que o atirador, né, o sujeito que resolve fazer um massacre, desses que acontecem, às vezes, nos Estados Unidos, frequentemente, né, infelizmente, acontece nos Estados Unidos, eles escolhem, preferencialmente, as chamadas gun-free zones, que são os lugares em que eles sabem que não haverá ninguém armado. Quer dizer, o assassino, ele se dirige aos lugares em que não tem ninguém armado, em que não existem pastores. O lobo procura os lugares em que não existem pastores. E é essa lógica que nós devemos adotar nas nossas escolas. Exatamente. E outra coisa, só complementando. A arma tem uma característica que as pessoas escondem. Geralmente, os desarmamentistas odeiam falar nisso. Mas a verdade é a seguinte: a arma tem um efeito dissuasório. Efeito dissuasório. Vou dar um exemplo aqui. Aconteceu uma tragédia aqui na minha região há alguns meses. Um casal de namorados foi assassinado dentro de uma escola. Inclusive, eu estou escrevendo um livro sobre a vida desse casal. Era um casal católico, que levava uma vida de santidade, uma coisa belíssima. Ele estava armado e disposto a matar muitas pessoas, o assassino. Você sabe quanto que ele parou? Quando chegou um zelador, que não era nem da escola, que era de uma loja próxima, entrou na escola, viu o assassino e fingiu que no bolso dele tinha uma arma. Fingiu. Nesse momento, o assassino parou. Nesse momento, ele ficou paralisado. E aí, o zelador conseguiu conter o assassino. Ele foi preso. Então, porque ele fingiu que tinha uma arma. Era um celular, na verdade, não era uma arma. Agora imagina se houvesse, né? Esse temor. Se houvesse esse temor, ele não entraria jamais naquele lugar. Isso se chama efeito dissuasório. Isso é muito, muito sério. Depois a gente vai falar mais desse assunto. Exatamente, obrigado. Realmente isso é muito relevante porque apenas o fato dos criminosos considerarem a possibilidade de que o lugar onde eles eles pretendem cometer um crime, haja pessoas armadas lá, esse fato já o dissuade, né? Acho que é assim que fala, né? Vai o dissuadir da intenção do crime, né? Então isso é super relevante, mas a gente sabe que os governos de esquerda, né, um governo como esse, ele não está interessado em segurança pública, não é nada disso, né? Ele está interessado no caos, porque em meio ao caos é alguma forma onde o Estado possa surgir como um Deus provedor e mantenedor de alguma coisa, enfim. Então a gente sabe que eles
tem nada de segurança pública, não tem bem-estar das pessoas, eles não querem que as pessoas se tornem independentes de Bolsa Família, eles não querem que chegue água no Nordeste, você não queria ver isso no governo petista, eles iam adiar para sempre. Então a gente sabe que eles querem são pessoas escravas do seu governo. Essa é a intenção, para que eles justamente possam se perpetuar no poder, né? Então é isso, a enquete está no ar. Segurança. Quer falar, Cláudio? É uma coisinha. Como eu sou mais velho, né? Eu já estou com 53 anos de idade, eu cresci num tempo aqui no Brasil, durante o regime militar, que qualquer pessoa podia ter uma arma. Ela chegava lá no mapping, por exemplo, olha que emblemático, né? Chegava lá no mapping, comprava seu 38, seu 32. Perdoe. E aí, essa possibilidade de uma pessoa ter uma arma em casa já causava um efeito na bandidagem. Eles não invadiam domicílios. Isso começou a acontecer depois da chegada da década de 90, com um governo aí, eu não sei se vocês conhecem, ele chamava Fernando. Pois é, fica aí a dica para todo mundo.